Queridos, Manual Administrativo do Clube de Desbravadores. O manual que você se tem em mãos, se tem em PDF aí, é uma das ferramentas mais completas que nós temos a nível de clube para nos ajudar em várias partes. Você vai perceber aqui que muitas das atribuições que você tem que fazer no seu cartão de líder a resposta está aqui no manual. Está tudo aqui bonitinho, preparado. Talvez não esteja tão completo, mas pelo menos o início ali você vai conseguir. Eu lembro, por exemplo, que quando eu fui fazer meu cartão de líder, eu infelizmente não usei todos os recursos que tinha no manual e eu tinha que fazer um relatório na minha época para fazer atividades no horário de sábado que você possa fazer num acampamento em algum lugar. Eu não conheço agora se ainda tem esse requisito dentro do cartão de líder, acho que ainda tem, né? Alguma coisa. E relendo depois o manual, eu percebi, nossa, estava tudo ali, bem explicadinho, com ideias, com dicas, e se eu tivesse parado e olhado para o manual, eu não devia ter precisado ficar buscando em outras fontes e tudo mais. Claro, sempre é bom olhar outras fontes, mas eu quero dizer para você que aqui já tem muita coisa, tá? Pensando nisso, eu trago para vocês esse texto de Oséias, no capítulo 4, verso 6, que é a primeira parte dele, diz: o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Você já tem uma vivência de clube, já viu, já sabe uma realidade bacana sobre isso, e você sabe que tem muitas questõezinhas dentro do clube de gravadores que às vezes precisam ser ajustadas e tudo mais. Eu vou tocar em alguns pontos aqui que, como pastor, eu percebo, e também na minha vivência como desbravador eu percebi, e você percebe que dentro do manual nós temos já as orientações, nós temos já as visões, nós temos já a maneira de como lidar com certas situações. Por isso, queridos, eu percebo que tem muitos clubes que sofrem por não ler. Tem muitos líderes de desbravador que às vezes estão penando em algumas áreas porque literalmente não pararam, sentaram, abriram o manual e disseram: peraí, vamos ver se tem alguma coisa sobre isso aqui? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver se o manual me ajuda nessa área. E o manual está ali, lindo, todo bem equiparado, todo bem planejado. Então, queridos, meu primeiro desafio para você consuma o manual, leia ele, dedique-se a olhar ele, vá a fundo, use ele como uma ferramenta assim que está sempre à sua disposição, tá bom? Porque você vai perceber que tem muita, muita coisa boa aqui que se a gente usar, a gente vai ir longe, tá bom? Então, que vocês não venham a perecer por falta de conhecimento. Isso é muito, muito importante, tá? Para ficar mais dinâmico, eu vou pedir, por favor, para alguém, eu acho que os microfones vão estar abertos aí, se alguém pode abrir o microfone e ler para mim essa citação que eu tirei da página 64 do manual, tá bom? Quero ver se alguém pode me ajudar aí, para você não ficar muito com sono, não querer dormir no meio da palestra. Aí eu vou usar um pouquinho vocês para vocês ir lendo, tá? Quem pode ler para mim essa parte? Para se alcançar o objetivo do Clube dos Bravadores, há todo um programa especial preparado e, para isso, uma estrutura administrativa. Portanto, assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Assim, cada membro tem sua função específica para que o corpo, o Clube dos Bravadores, funcione em harmonia. Muito obrigado, Daiane. Valeu mesmo. Olha só, vocês perceberam aqui então que uma das partes fundamentais que o manual coloca para a gente é que o clube ele tem uma estrutura organizacional muito bem montada. Não dá, queridos, para você fazer clube e só o diretor trabalhar. Não dá para fazer clube e só o conselheiro abraçar, só o instrutor. Todo mundo, esse corpo voltado tem que estar trabalhando em uniformidade, perdão, em harmonia, né? Em unidade, para a gente conseguir chegar aonde se espera. O manual vai nos ensinar técnicas e estratégias de como chegar nesse ponto, de como desenvolvermos essa harmonia, de como aproveitarmos essas oportunidades. Então, queridos, precisamos entender essa estrutura, usar ela ao nosso benefício, e assim a gente vai conseguir construir um clube, construir reuniões que sejam proveitosas e, principalmente,
que atinjam os objetivos a quais o clube foi constituído, tá bom? Então, para você ter uma ideiazinha, essas são as divisões básicas que tem dentro do manual. Primeiramente, os fundamentos dos bravadores, certo? Desenvolvimento do adolescente e da liderança, administração e planejamento, o programa do clube em si, o clube é a comunidade, e a gente vai dar uma passadinha só num ponto que é fundar clubes, e também ele finaliza ali com os formulários já pré-escritos, são ferramentas que você pode usar, tá bom? Esses são os pontos que o manual tem. Nós vamos dissecar bem de forma rápida, tá? Hoje não vai ser uma reunião muito longa, mas a gente vai passar um pouquinho aqui. Eu tirei algumas visões importantes, alguns pontos principais que eu tirei de cada um dessas sessões, tá bom? Prontos, então? Vamos lá? Primeiramente, para o fundamento dos gravadores, nós vamos dar uma olhadinha nesse fundamento, dar uma olhadinha na base de como se constrói o clube. Por que que isso é importante? Por que que é importante eu conhecer a base do clube? Você vai entender ali que no manual, eu não vou trabalhar isso aqui com você, mas ele começa com a origem histórica do clube. A origem histórica não é apenas para você, nossa, que legal, o primeiro clube foi em tal lugar, tal outra parte. Não é apenas uma instituição informacional que você tem aquilo. Porém, você vai ter ali informações que dizem como começou o clube, por que que isso se inicializou. E você vai entender que, se eu entendo por que algo começou, eu percebo se esse movimento está continuando da mesma maneira que deveria, ou eu percebo clubes, queridos, que estão fugindo do fundamento dos inovadores. Eles estão indo para outro local, outra maneira de colocar. Então, foge da base inicial de para que foi feito um clube. Por exemplo, vou dar uma opinião aqui, eu quero que você me ajude. O Clube dos Gravadores foi feito para ser um lugar onde chega o diretor de manhã, chega atrasado, aí ele vai lá, chega, o que a gente vai fazer hoje? Faz aí a ordem unida, depois bota a galera para jogar bola. Isso é um clube de gravadores? Eu poderia definir isso como uma reunião de clube de gravadores? O que você acha, sim ou não? Eu quero ouvir, faz um joinha, alguma coisa. Ver se vocês estão vivos. Isso dá, assim, você definia isso, um diretor chega todo atrasado, os instrutores consideram tudo assim, não, faz os ideais aí, os 2 ou 3 só, bota eles para jogar uma bola, para eles se divertir, porque é isso aí, é união, é legal e tchau. Isso é clube? Dá para eu chamar isso de reunião de clube? Não, não tem como. O clube tem que ser fundamentos bíblicos, classes bíblicas e várias outras coisas também. Muito bem, isso não tem, né, como eu chamar uma reunião de clube. Se é um clube de lazer, alguma coisa, né, outro tipo de clube, mas desbravador, não, tem fundamento, tem base. Vamos dar uma olhadinha em alguma das bases principais. Eu Pastor, peguei aqui uma parte da filosofia. Sim, Regiane, pode falar. o senhor ficou de administrador, daí tem alguns que estão querendo entrar. O senhor consegue Entra, clicar entra, ali? gente, por favor. Deixa eu desabilitar a sala de espera. Pronto. Aí quem quer entrar, é só entrar agora, que Tá bom. não vai precisar. Só ir entrando. Pronto, aí tá subindo os participantes aqui. Perfeito. Ok. Eu peguei essa parte aqui da filosofia, queridos. A gente já sabe os 3 pilares básicos sobre quais são construídos, mas eu gostei muito dessa maneira aqui, aonde o manual traz essa imagem bem interessante para a gente. Ela diz o seguinte: nós temos desenvolvimento, né, físico, mental e espiritual, que são nossos pilares básicos para o fundamento do nosso clube. E, claro, eles estão alinhados, olha aqui, você pode perceber que o desenvolvimento espiritual se alinha com palavra e exemplo. Então, eu consigo desenvolver espiritualmente o meu desbravador através daquilo que eu ensino, das palavras, nas meditações, nas classes bíblicas, mas também pelo meu exemplo como líder. Lembre-se, nós falamos aquilo que sabemos, mas nós só transmitimos o que realmente somos. Então, não adianta eu chegar para o desbravador e dizer: olha, Jesus te ama, isso tem que viver assim e tal, mas eu não vivo aquilo não é uma coisa real para mim. Esse tipo de líder não vai transmitir nada, ele vai expor alguma coisa, mas não vai se transmitir. Então, pela palavra exemplo, eu desenvolvo espiritualmente o meu desbravador. Pelo desenvolvimento mental,
eu tenho meu estudo e minha sociabilidade dentro dele, ali com as especialidades, a progressão das classes, as minhas atividades comunitárias, atividades de diversas outras formas, eu estou desenvolvendo o meu desbravador. Mais uma coisa importante também, eu tenho meu desenvolvimento físico, e que ele vai envolver um aspecto muito claro, que é o quê? Natureza. Vocês vão perceber que eu vou tocar nesse ponto durante o nosso momento. Queridos, desbravador envolve natureza. Não dá para ser desbravador e dizer, não gosto de natureza. Você vai ver que o manual diz isso, não sou eu, tá? Mas envolve natureza. Pastor, então eu tenho que ser um mateiro que sabe tudo? Olha, não vou dizer que você tem que ser aí como o ISO, né, o nosso, os nossos regionais ali, cara, que faz tudo e tal. Seria muito bom se você seguisse aí a linha, aprendesse tudo com ele, que tem muita coisa para ensinar, vários outros também tem. Mas eu vou dizer o seguinte, nós usamos, e aqui também, claro, no manual, ó, a Bíblia tem o primeiro lugar na educação. Mas o livro da natureza ocupa o lugar imediato em importância. Vocês entendem? Então, a Bíblia tem o primeiro lugar nessa educação, eu uso a educação, mas no livro da natureza tem o lugar de imediato, ou seja, em segundo lugar, eu uso a natureza para mostrar. O fundamento do clube, então, se baseia nessa ideia. Eu quero levar o desbravador para mais perto de Jesus. Para isso, eu vou usar a Bíblia, vou usar os métodos e também o livro da natureza que Deus me mostra. Vai perceber que com as atividades que a gente faz, desenvolvendo elas da forma que a Bíblia coloca, que o manual também nos apresenta, a gente vai transmitir para o desbravador o fundamento real e do que a gente precisa entender a respeito do clube. Ok? Outros pontos importantes que a gente percebe aqui na parte dos fundamentos, né? A gente vê aqui a questão dos ideais, ali você vai ter todos os ideais e os seus significados. Se em algum momento, querido, você estiver pensando assim, eu não sei que meditação fazer, eu vou te dar uma dica. Pega a lei, abre ali o manual nessa parte dos ideais, abre a lei e fala assim, ó, a lei dos oradores ordena-me observar a devoção matinal. Aí pare, ó, o que é observar a devoção matinal? E tem muito desbravador que ele lê aquilo e diz, legal, eu decorei a lei, eu decorei o voto. Mas ele não parou para entender as palavras, ele não parou para passar isso aí. E tem até a maneira da classe dele, né? Você, às vezes, está passando uma classe aí, você usa até a meditação que você vai fazer para ajudar ele a cumprir aquele requisito da classe, em que ele tem que explicar de uma maneira inteligente a lei e o voto, de maneira criativa, né? Aí você senta com ele, pega o manual aqui, que ele vai te dar os textos de onde foi tirada a lei, ele vai tirar todas as partes onde tem o voto, todos os ideais, e você consegue pegar e fazer uma meditação, já mostrando para ele, ó, agora no final faz um desenho bacana com isso aqui, pronto, você já está fazendo uma meditação, ensinando algo muito importante que fica na cabeça dele e ajudando o seu desbravador a cumprir o requisito da classe progressiva dele, tá? Então ali no manual você vai ter tudinho, os ideais, os significados, os emblemas dos seus significados, tá? Isso é muito importante, a gente saber aí o porquê que o triângulo é invertido, quais são as três pontas, né? Porque o simbolismo, a ideia básica. Eu percebo que tem muito desbravador que não conhece isso, que às vezes eu vou falar a importância do triângulo, né? Olha que legal, ele é invertido, por quê? Porque tem toda a hierarquia do clube, mas o desbravador é o porquê de tudo isso funcionar. São coisinhas simples, mas que cabeça fazem o nosso desbravador entender isso e compreender, nossa, que legal, é para isso que tem ali. Além de, claro, ter as cores, os simbolismos, os significados. Tudo bem descrito ali na parte dos fundamentos. A parte da metafísica, eu achei interessante também, ele faz um discorrimento no manual em que ele fala sobre a importância do líder compreender a visão divina por trás dos desbravadores, por trás da Bíblia e tudo mais, e tentar passar isso pro desbravador. E como isso influencia na maneira como nós fazemos clube. A gente entender continuamente que a gente não está fazendo clube, tendo esses momentos apenas para aqui, para o agora, mas existe um Deus maior, além dos atributos que nós trabalhamos aqui numa reunião comum. Transmitir isso para o desbravador, isso é fundamental. É fundamental ele compreender esse poder maior que atua sobre ele e que, biblicamente, a gente percebe que está em constante função. É claro, temos a história do clube. Eu achei interessante, uma coisa que eu não tinha parado para pensar nos outros momentos que eu tinha lido,
mas eu revisitando agora essa parte da estética do desbravador. A gente sabe que o código de ética, digamos assim, ou às vezes você até pode fazer aquele momento que a gente faz, ó, você que veio para o desbravador, você não pode usar isso, você não pode colocar aquilo, você não pode, o cabelo não pode ser desse jeito, não venha cobrir, várias coisas que a gente pede. Está ali, explicadinho, certinho nessa parte da estética, uma explicação bem básica que você pode dar aí para o seu desbravador sobre o porquê isso tem que acontecer. Eu já vi, queridos, vou dizer que não foi aqui, vou falar que foi na China, tá? Um clube lá da China, que chega e pergunta, mas por que eu não posso usar isso? É porque não pode. É isso, pronto, acabou. Queridos, a gente sabe que a gente precisa, com o adolescente, trabalhar essa função de dizer, peraí, deixa eu te explicar o porquê no desbravador a gente não faz isso. Por que, como desbravador, você é chamado para ser diferente? E, principalmente, a gente tem que tomar cuidado, a gente vai ver isso ali na nossa parte de desenvolvimento do adolescente, que o manual trabalha também, a maneira de lidar com o adolescente, a gente tem que tomar muito cuidado e sempre ter essa intenção de dizer para ele, meu querido, minha querida, o que eu te peço faz sentido. O que o clube quer fazer é para o teu bem, é para você crescer, e tudo tem um embasamento real e bem construído, tá bom? Então tá tudo ali, essa parte. Também pediria para vocês dar uma olhadinha com calma nos objetivos prioritários do clube. São 9 em questão. A gente vai crescer muito mais, entender muito mais o que o manual nos mostra que a gente tem que ser como clube, tá? Então dá uma olhadinha nessa parte, que eu creio que vai te fazer muita diferença, tá bom? Sobre os fundamentos, queridos, queria trabalhar esses pontos básicos com você. Tem algum ponto que você queria ressaltar, alguma coisa que talvez ainda fique na sua mente, tipo assim, pastor, eu acho que seria interessante pensar sobre esse lado, alguma coisa dos fundamentos, tá? Acho que cada ponto a gente pode parar uns minutinhos para você respirar e a gente daí continuar para o próximo, tá? Ficou alguma dúvida sobre o fundamento dos clubes? Acho que é isso aí, né? Tá ficando bem claro, pastor. Pode prosseguir. Parte do desenvolvimento do adolescente e da liderança, tá? Vamos ir para esse segundo ponto aqui agora. Ok. Opa. Aí. Queridos, uma coisa interessante que eu queria falar com vocês, e o manual trabalha muito forte aqui, todo o desenvolvimento dele, é essa diferença etária do clube, tá? No clube, a gente tem que sempre tomar esse cuidado com a realidade de idades que a gente está trabalhando. O manual ele vai trazer para a gente aqui os desenvolvimentos de cada um dos pontos. Primeiro, de como lidar com o desenvolvimento do adolescente de 9 e de 10 anos, porque você vai ter ali talvez alguém de 9 anos que provavelmente aí 10 anos esse ano, né? Aí ele vai acabar entrando com 9 anos ali, ou 10, ele já tem uma certa pensamento, como ele coisa, tem aqueles que vieram dos aventureiros, né? Ele está acostumado com aquela ideia, como fazer essa transição e tudo mais. O manual vai te falar sobre como trabalhar com essa galera. Mas você também vai encontrar ali aquele 11 a 12, que eles já estão mais começando ali na pré-adolescência, né? O seu juvenil, ele já vai trabalhar uma outra parte da questão da afetividade, socialização, como trabalhar brincadeiras para esse pessoal também, tá? Então, tem maneiras de trabalhar com cada uma dessas faixas. Ele depois vai trabalhar com você de forma específica dos 13 aos 14, né? Já está bem o adolescente ali, e os 15 e 16, que você também lida com eles sempre aí, e como você trabalhar diferentemente com cada um deles, tá? O manual vai trabalhar muitas coisas aqui nessa parte de desenvolvimento, até alguns assuntos que eu não vou me ater hoje, porque você estuda muito ele quando você trabalha o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando não sei se vocês já estiveram, vão ter esse momento, mas aqueles que estão vendo já viram,
você sabe, daí você vai conversar sobre disciplina no clube, como é que tem que ser. Mas, se você já quiser dar uma olhadinha, se preparar aí, o manual já tem aí esse ponto, tá? Como que tem que ser disciplina no clube, outras coisas, como que você se comporta com eles, o que é que você tem que fazer, o que você pode ou não fazer, que tipo de coisas fica legal para você trabalhar com eles. Mas uma coisa que eu queria trabalhar com vocês, que eu acho bem interessante, é isso aqui. Quantos já viram, olhando para essa foto aqui, o que você imagina? O que você pensa? Eu quero ouvir de vocês aí agora, tá? Você olhando para essa foto, o que você pensa que está na cabeça desses pais que estão ali atrás desse garoto? Não, eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham que está passando na cabeça desse garoto aí, dos pais desse garoto ali nessa foto? Parece que eles estão pensando assim, essa criatura não larga do celular. Estão assim, né? Nossa, a criatura não larga, ou alguma coisa como às vezes eu já ouvi. O pessoal fala, né? Ah, meu filho está naquela fase. Ele é adolescente, sabe? Então, ele é um problema. De fato, a gente vai perceber muitas situações, e na adolescência a gente encontra muitos adolescentes que têm uma aspecto de rebeldia, uma fase que eles estão descobrindo muitas coisas, e no clube a gente é chamado a lidar com isso. Então, a pergunta que fica, como que nós lidamos com essa situação? Lembrando que a gente tem que sempre tomar esse cuidado, porque o trabalho de pais, Você está ao vivo ou não? nós temos o papel de liderança, o manual trabalha essa noção de que a gente tem que tomar cuidado, Está ao vivo tentar reconhecer ou não? é indisciplina, Botar um comentário. é um problema que talvez esteja sendo causado por alguma outra questão. O que eu costumo dizer, eu quero que você pense, é isso aqui, ó. O desbravador não é um problema. Ele normalmente tem um problema. Então você vai começar a entender isso. Só um pouquinho, não dá para conseguir entender. O microfone tem O algum Demétrio silenciou agora. Vou começar a silenciar aqui. Eu estou vendo uns faladores aqui, vou cortar uns aí. Mas agora está tudo certo, né? Eu vou ver aqui. Se subir o som, eu vou tentando silenciar. E esse ponto eu queria trabalhar com você. Normalmente o desbravador ele não é um problema. Ele tem um problema. Você vai perceber isso. Já lidei uma vez com um rapazinho, que também não foi aqui, outro lugar aí, no Paquistão. E a gente chegava no clube e era completamente difícil lidar. Mas terrível, assim, que não me obedecia, não ouvia as pessoas, nas horas das instruções ficava conversando, jogando para lá. E no momento a gente chega e fala, esse rapaz é um problema. Não dá. Não dá para ele vir no clube e tudo mais. Com o tempo, a gente vai conversando, tendo paciência e diálogo, eu fui entendendo que era um menino que vinha de um lar totalmente estruturado. Ele houve abandono quando era menor. Ele houve toda uma situação complicada de estrutura familiar. Então, não justifica a rebeldia, não justifica o mau comportamento, porque a gente sabe que a gente também não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém e dizer, não, coitadinho, ele está livre para fazer o que quiser. Mas justifica a necessidade de eu olhar para esse desbravador de uma forma diferente. Justifica a necessidade de eu começar a buscar entender que ele tem um problema. E às vezes, meus amigos, é dentro do clube o único lugar que esse desbravador vai ter a chance de encontrar tranquilidade, vai ter a chance de encontrar um ambiente em que ele vai ser aceito, que ele vai ser amparado. Isso vai ser fácil? Não. Isso vai gerar na gente paciência, calma. Então, é muito necessário a gente tomar essa noção de começar a avaliar o nosso querido desbravador. Nesse desenvolvimento da liderança, é importantíssimo a gente olhar para ele e dizer, olha, de fato, ele tem dificuldade, ele tá, não podemos tolerar aqui, não confunda, tá, queridos? O que eu estou dizendo aqui, com tolerar algum tipo de atitude errada dentro do clube. Não, o que está nas regras do clube, que não pode fazer, não fará. Mas também buscar entender o que esse desbravador tem passado. Qual a realidade da casa dele? Qual a realidade da família dele? O que ele tem vivido? Será que isso, se a gente começar a ajudar, a trabalhar,
lidar com ele de uma forma diferente, com paciência e calma, a gente vai estar entendendo muito mais isso. Então, o manual trabalha esse ponto com a gente, ele trabalha essa necessidade de a gente ter esse olhar calmo e tranquilo e começar a diagnosticar no desbravador o que ele tem passado, o que ele tem vivido. Esse ponto aqui ele também vai trabalhar um assunto muito importante, mas que eu também não vou tomar muito tempo, porque só ele a gente poderia fazer a noite inteira. Tem uma parte aqui falando sobre a questão da sexualidade do desbravador. Nós estamos trabalhando com adolescentes numa área que eles estão explorando a sexualidade deles, tá bom? Eu te convido a dar uma olhadinha nessa parte, ele está aqui na página 50 do manual. Principalmente porque a gente está trabalhando muito disso, eles estão aflorando a sexualidade. E um grande problema é que eles estão aflorando. E a sociedade atual está dizendo para eles o seguinte: está na hora de você se descobrir, está na hora de você experimentar, está na hora de você... Você tem vontade? Vai fazer. A gente, como clube desbravador, vai dizer para ele: não, você não está na hora de você viver isso. Seu corpo está mudando, você está tendo gostos, vontades diferentes, beleza. Não está na hora de você sair experimentando, vivendo tudo isso. Está na hora de você se guardar, está na hora de você se divertir. Então, uma coisa que é muito importante, talvez você já tenha vivido essa experiência, mas aquele pessoal que diz, né? Ah, encontrei a minha esposa, minha namorada, foi no clube, olha que legal, lugar bacana ali, legal. Mas clube é lugar de namorar? Não. Ué, eu já vi, queridos, em outro lugar também, diretor empurrando gente, fulano, tal, não sei o que lá. Que imagina se ele não namora uma pessoa lá de fora, é melhor namorar aqui dentro. Não, no clube não é lugar de isso acontecer. O clube não é lugar de namoro. Não é esse o objetivo, não tem essa função. Ah, pastor, mas um dia vai... Ok, chegar o momento, quando tiver a hora, aí pode ser que o desbravador venha conhecer uma pessoa que ele conheceu no clube, isso é muito legal, muito válido, mas quando a idade estiver desenvolvida. No momento, agora, a gente tem que continuar dizendo para eles, usando os princípios bíblicos, dizendo: querido, não é a hora de você sair experimentando o que você quiser. Se guarde, se purifique, viva a tua experiência agora. Tem 14, tem 13 anos, vamos viver isso aqui, ó, tem coisa legal para a tua idade, tá? Outra coisa interessante, queridos, que o manual vai trabalhar sobre essa questão do desenvolvimento, principalmente nessas questões da psicologia com o adolescente, a gente precisa lembrar o seguinte: por mais que esse adolescente ele saiba mexer no computador melhor que ninguém, tenha conversas dinâmicas, seja uma pessoa bem madura, aparentemente, ele continua sendo adolescente. Ele continua sendo alguém que está no seu desenvolvimento. Eu tenho num clube aqui que eu ajudo um rapaz que é muito maduro para a idade dele, sabe? Ele já fala assim com um assunto de carro, como se já pudesse comprar e vender carros, como se fosse uma pessoa, sabe, de 20, 25 anos, já tem tudo, mas ele ainda tem seus 16 anos, tá ali entrando no processo para ser conselheiro. Mas ele quer conversar, ele quer desenvolver um diálogo como se ele fosse um cara muito maduro. Mas ao tempo eu vou conversando com ele, eu vou percebendo. Ele ainda fala de um jeito adolescente. Ele ainda fala de jeito juvenil. Por quê? Porque ele não deixa de ver a idade dele. Então, não é muitas vezes que o nosso adolescente vai aparentar ser mais velho, que ele vai aparentar dizer que ele não gosta, não vive aquilo, que de fato essa é a realidade. Lembre-se, ele precisa ser tratado conforme a idade que ele está. Então, vai ter muitas atividades que você vai dizer: não, eles não vão gostar disso aqui. E às vezes até não vai dizer: eu não gosto disso. Mas você vai lá e vai botar eles para fazer, e tu diz: nossa, que legal. Vivi uma experiência nova. Nossa, que divertido isso aqui. Eu sei porque, tirando experiência pessoal, eu tenho um primo que hoje ele já está com seus 13 anos, já é um desbravador, mas na época ele era bem mais novo. E eu, com a minha família, gosto muito de fazer atividades campestres. Aí um dia eu fui sair com ele e falamos: nós vamos ir descendo uma cachoeira. Eu odeio cachoeira, odeio aquela ladainha. Pipipi, papapá, odeio isso. Não quero, não quero. Eu disse: não, tá bom, você não quer ir, não vai. Mas desceu todos os primos, ele foi atrás. Quando ele foi, ele desceu, todo assim, mas chegou e falou assim: nossa, que lugar legal, que experiência bacana, que divertido foi isso aqui. E saiu animado, feliz e aproveitou o momento. Muitas vezes, queridos, a gente tem que lembrar, eles são adolescentes. Eles quase nunca sabem o que querem e o que não querem. Quase sempre eles estão no desenvolvimento, eles estão aprendendo.
Então, às vezes, vão verbalizar para você, dizer, não quero fazer isso, não quero aquilo. Fala, tudo bem, a gente não obriga você a fazer nada, mas a gente vai fazer dessa forma e dessa. Às vezes ele vai pela questão do grupo e você vai perceber que ele vai aproveitar, vai gostar e vai ser uma grande diferença para ele. Então, esses pontos eu queria que você pensasse nisso, que você avaliasse com calma no desenvolvimento do seu adolescente, tá? E aqui, olhando agora para essa parte também, ela fala muito sobre a questão da liderança. Eu trouxe aqui alguns comportamentos que o manual traz para você que os líderes cristãos têm que ter, tá bom? E aqui eu já falo para você bem claro, anote isso aí na sua vida. Você está se formando como líder desbravador, você tem que olhar para isso aqui e dizer, olha, eu tenho que ter isso. Não é uma questão assim, eu tenho alguns desses. Não, você tem que ter isso aqui. Senão não dá para você ser um líder desbravador. Estou sendo sincero. Mas a pasta, tal. Não, tudo bem. Mas eu digo para você de coração, se você não tiver esses comportamentos, você vai fracassar como líder. Você precisa ter uma vida cristocêntrica. Deus tem que ser o centro da sua vida. Não dá para ser desbravador sem isso. Você tem que amar os desbravadores, não amar o clube, tá? Mas os desbravadores. Então não adianta dizer, eu gosto muito das atividades do clube, por isso que eu vou ser um líder. Não, você tem que amar o desbravador, porque está sendo líder não para ter um lenço colorido, para liderar. Quem lidera tem que amar o liderado, você tem que estar ali porque você quer cultivar um bom desbravadorzinho. Mas eu não gosto de lidar com eles. Meu negócio é ficar na secretaria, tudo mais. Nem olho para o desbravador. Você não, então, desculpa, mas não está servindo para você ser líder. Você precisa amar o desbravador. Você tem que ter otimismo e entusiasmo. Você tem que dominar suas emoções, porque lembra, o adolescente é ele, não a gente. Então, o adolescente está na sua fase, que ele não controla as emoções, fica bravo. Mas o líder, não, estou aqui, eu me controlo, eu me domino. O líder tem que ter isso. Tá? Não sou eu que estou falando, você tem que ver que está no manual isso aqui, tá? Compreender os meninos e as meninas, as diferenças entre os dois, isso é muito importante para um líder desbravador. Amar a natureza e apreciar o ar livre, e aqui eu talvez cutuco o calo de alguns, né? Que dizem assim, nossa, mas não, eu até gosto do clube, mas só se for para ficar em casa. Eu acampo no shopping. Vou te falar, não dá. Você tem que se esforçar. Tem natureza no clube. Pastor, mas é só natureza? Não, tem muita coisa a mais, com certeza. Mas aqui está dizendo que você precisa amar a natureza e apreciar o ar livre. Porque constantemente o clube vai se colocar em alguns lugares. Vai se entrar dentro de algumas situações que vão exercer de você uma apreciação pelo ar livre. Ser organizado e responsável, ter um bom relacionamento, ter senso de humor, que um bom líder gerador tem que ter senso de humor. E aqui vem um ponto muito forte, que isso aqui diz, conseguir o máximo de cooperação com o mínimo de oposição. Esse é um dos principais lutas que o líder tem que ter. O bom líder desbravador, ele consegue o máximo de cooperação dos seus desbravadores e dos seus liderados, dos conselheiros e afins, com o mínimo de oposição. Então, ele tem que ser, de certa forma, muito equilibrado. Tá? Descobrir, olha, tudo bem, como que a gente vai fazer? Não adianta o líder falar assim, vamos todo mundo fazer isso aqui, vamos acampar dia 10. Mas não interessa, vamos acampar dia 10. Você não vai conseguir levar ninguém. Mas se você também ficar, que dia que vocês querem? Vamos lá, cada um dá uma data e tudo mais. Não, você tem que equilibrar esse ponto. Gente, nós temos a data tal a tal. Como que a gente vai conseguir? Vamos lá, vamos discutir, vamos ver o que a gente pode fazer? O bom líder cristão, segundo o manual, tem esses pontos aqui para você, tá? Ok? Vamos lá, vamos correr, que eu já estou estourando meu tempo. Daí, se tiver mais alguma dúvida, vão guardando aí, eu separo no final, se tiver um tempinho, a gente vai, tá bom? A próxima parte é administração e planejamento. Queridos, isso aqui é muito bom para você que está vendo o clube, que você está lidando mais com a parte, talvez, burocrática do clube. Essa fase aqui vai ser muito boa para você, essa parte, porque você vai ter a noção de que o clube só funciona se ele for bem planejado. O clube só tem condição de funcionar se ele tiver uma boa organização, uma boa estrutura, tá bom? Por isso que eu trago para vocês aqui uma coisa fundamental, que muitas vezes falta dentro de nossos clubes, que é o quê? Reunião ordinária. Queridos, eu não quero falar que é daqui, né? Eu falo que é de outro lugar, aí da China, da Europa, mas eu já vou em clubes em que eu chego no lugar e chega
Ah, que horas é? Não, vamos começar. Tá, vai lá, os ideais. Começou os ideais. Aí sai dos ideais e agora? Ah, faz uma ordem unida aí. Aí depois, não, agora vamos lá. Eu cantinho da unidade. É isso aí, vai lá. E agora? Ah, não sei. Já fez a classe bíblica? Não, não sei, vamos lá. E agora? Ah, não, agora vamos à recreação. E já, 11h30, deu, acabou, vamos embora. O desbravador não sabe o que está acontecendo, os instrutores estão perdidos, os conselheiros estão perdidos. Isso, queridos, é um tremendo erro. Um clube, para ser bem organizado, ele precisa do quê? Planejamento anual, isso é fundamental. Tem gente que fala assim, o regional me vem me visitar. Mas você fez o planejamento e botou as datas para o regional olhar e colocar no calendário? Não. E fica difícil para o coitado também, né? A gente sabe essa realidade, né? E como é que não tem a organização? Precisa de uma organização. O manual coloca até uma organização mensal também, para você dissecar o seu mês de uma forma mais individual. Ok? Nessa reunião ordinária, eu gostei muito dela. Ela é, claro, uma reunião grande. A maioria de vocês, eu creio que não começa às 7h30 as reuniões, né? Vai começar só às 9 ali e tudo mais. Então, não vai dar para encaixar tudo que tem aqui. Mas você percebe aqui que nessa reunião tem muita coisa boa e está funcionando muito bem. Até a questão do programa do clube que a gente vai ver indo para frente, eu vou trabalhar aqui já para você ver. Mas, 7h30 é uma reunião da direção, que é fundamental você ter uma reunião de direção todo início de questão, porque você vai dizer, hoje vai ser isso, isso, isso que vai acontecer. Beleza, aí você está com os seus instrutores cientes do que vai acontecer, o capelão está ciente dos momentos, todo mundo está pianinho com a parte dele. Mas adianta eu chegar às 7h30 e pedir. Não, eu tenho que ter passado durante a semana, pelo menos no grupo ali, né? Dizer, vai ser assim, pessoal, tá? Vai preparando. Porque você vai vendo aqui, o que tem? Tem os materiais que eu vou precisar. Eu tenho aqui a abertura, né? Com os ideais, com todo o processo bem bonitinho de civismo e tal. Se eu não tenho as bandeiras, os bandeirinhos, as coisas colocadas, ou uma coisa para botar os hinos, não vai dar certo. Então, eu preciso estar isso aqui preparado. Eu preciso ter um instrutor responsável, o diretor mesmo que é responsável por isso, né? Aqui tá vendo, os materiais e o responsável. Bom? Então, assim, depois terminou isso, acabou os ideais. Querido, isso aqui é uma coisa muito importante. Acontecer. Acabou os ideais, meditação. Meditação. Nunca comece ou dê início a alguma coisa do clube sem buscar a Deus. Nunca faça isso. Você vai estar iniciando algo sem pedir para o maior convidado estar presente. Isso é um perigo tremendo. Tá? Então, nunca esqueça disso. Faça meditação. Há algumas realidades que a meditação ela já insere ali a classe bíblica junto. Não tem problema, tá bom? Eu não vejo assim essa questão, essa dificuldade. Dá para se inserir, dependendo da sua realidade. Mas se puder ter os dois separados, também é legal, porque os dois têm propósitos diferentes. Tá? Você percebe aqui que a meditação dele tem 5 minutos só. Então, eu já vi meditação aí que bota desbravador para ficar sentado ali 20, 25 minutos, né? O capelão, às vezes, é aquele ancião que gosta de falar, aí o cara vai, faz um sermão ali de 40 minutos e o desbravador já tá... Isso não é legal. É adolescente, a gente sabe que é o seguinte, quem já trabalhou com escola, algum lugar, sabe que o adolescente perde a atenção dele depois de 7 minutos. Hoje em dia até menos, eu diria que 5. Então tem que ser assim, se não for uma coisa muito interativa, a pessoa vai sumir. Vai sumir e não vai ter jeito dela olhar. Tá? Então, tem a meditação. Aí você parte para uma ordem unida, tá bom? Para fazer bem legal, por níveis, isso aqui é bem importante, tá bom? A gente vai ver isso com mais calma ali depois, mas a ordem unida tem que ser por níveis, tá? Porque você tem um propósito na ordem unida bem claro, e se você não faz ela por níveis, você perde isso, entendeu? A gente, tá todo mundo errado. Que tem uns que estão começando, outros não. Então, a ordem unida sempre é bom você fazer por níveis. Tá? Classe bíblica também tem os seus níveis, né, que são interessantes para o aprendizado dele. Cantinho da unidade é uma coisa fundamental que precisa acontecer. Tá? Momento das classes, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui. Mas recreação também é fundamental que aconteça. E o encerramento, tal. Vocês viram que isso aqui está tudo organizado para você. É um planejamento que você pode copiar aqui e lançar lá no teu clube e adaptar na sua realidade, é claro. Mas já está aqui, está ali. O manual traz para você esse ponto importante. Tá bom? Sem esse planejamento, sem essa visão, a gente normalmente entra em grandes problemas dentro de um clube. Tá?
A página 70 traz para a gente uma citação aqui. Eu já falei bastante, eu quero que alguém leia para mim, por favor, essa citação, bem alta aí para todo mundo ouvir. Página 70 do manual, pode ler. Lê para a gente aí. Estão acordados? Estão dormindo? É Eu vou ler. importante que a comissão regular do clube se reúna semanalmente para manter o planejamento em execução, cuidando de cada detalhe para a reunião seguinte. Para que não haja surpresas negativas, toda reunião deve ser precedida por uma rápida reunião da direção para verificação dos detalhes e para uma rápida solução de eventuais falhas. Manual, então, queridos, obrigado. Deixar claro que a gente precisa ter reuniões regulares para organização e para a gente ter esse momento de, opa, tá tudo certo, vamos se organizar, vamos ver como é que tá as coisas, vamos se unir um pouquinho, vamos definir tudo certinho. Você tendo isso, queridos, tenha certeza, você vai ter uma reunião bem organizada e tudo mais. Metade dos problemas se resolve antes, se você se unir um pouquinho antes, uma horinha antes só, senta com a tua liderança, vem cá, gente, vamos conversar. E vocês vão ver que o clube vai funcionar muito melhor com essa organização. Essa é uma dinâmica do manual. Tá bom? O outro ponto importante, queridos, que eu não posso passar sobre a questão da organização. Sistema de unidades. Queridos, um clube só funciona e só é o que é, eu diria, não é por causa do diretor, do secretário e tudo mais, mas é por causa do sistema de unidade. O sistema de unidade precisa funcionar. E o manual ele é bem severo contra isso, se você for dar uma olhadinha. Ele diz que um clube tem que ter a quantidade de unidades que ele tem que ter, e ele diz bem claro o seguinte, que caso você não tenha o número de pessoas suficiente para ter essa unidade, tem que se fazer trabalho para buscar mais provador para ter essa quantidade de pessoas. Porque um bom clube funciona dessa forma, com uma estrutura de unidades bem desenvolvida. Senão você vai ter ali poucas pessoas, uma unidade deficiente, aí você não consegue realizar questões de competição, você não consegue realizar as classes, às vezes. Então ele até diz, tenha um número apropriado, certo? Agora me fugiu aqui a mente, mas eu não lembro que ele diz bem claro que tem que ter 6 unidades, se eu não me engano, no clube. Tá bom? Ele diz que um bom clube bem organizado tem 6 unidades bem instituídas. E ele deixa claro aqui que ele tem que ter de 6 a 8 desbravadores, né? Que é o número apropriado para tudo isso, e ter no máximo um conselheiro e um associado. Eu já vi unidade que tem 5, 6 conselheiros, né? Que eles ficam ali. Aí um às vezes puxa a frente, os outros estão ali. Tá. E você vai entender o seguinte: por que o sistema de unidade é fundamental? Por que, queridos? Por causa de uma pessoa importante, que é esse cara aqui, conselheiro. Deixa eu ver aí quem são de vocês que são conselheiros. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para olhar para vocês. Levanta a mãozinha aí. Quem é conselheiro de um clube hoje? Deixa eu ver. Legal, muito bem, muito bem. Estou falando aqui para a galera, então eu preciso ouvir isso aí. Show de bola. Você que é conselheiro, olha o que o manual diz que você tem que fazer, tá? Vou ler, deixa eu voltar aqui para você ver o que o manual diz que você tem que ter. A função mais importante no clube de gravadores, isso aqui é o manual que está falando, tá? É a do conselheiro. O conselheiro está colocado numa posição de grande responsabilidade, pois está em íntimo contato com a mente e o coração juvenil. As qualificações são altas e ninguém deve aceitar esta posição a menos que tenha amor por meninos e meninas e esteja desejoso de representar devidamente os elevados princípios do céu. Ser um conselheiro não é apenas ter um escape para entreter-se, é um dever de mais alta ordem, este de treinar os jovens a fim de se tornarem verdadeiros soldados do Senhor Jesus Cristo. Um conselheiro deve ser um cristão convertido e dedicado e deve ter no mínimo 16 anos de idade, ser membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os meninos e meninas captam rapidamente a insinceridade daqueles com quem se associam. Ele deve trabalhar diligentemente para formar uma amizade sincera e compreensível com cada um de sua unidade. Percebeu aí a bronca, conselheiro e conselheira?
É isso aí que você é chamado para ser. Tem alguns que falam, chegou no clube. Não, não, vai lá ser conselheiro, é isso aí. Queridos, é o papel mais importante. Por quê? Pensa comigo. Num clube normal aí, que você vai ter 30 desbravadores, ou até 25 desbravadores, colocando assim, um diretor e a diretoria não vai conseguir cuidar desse molecada todo. Não tem como. Ele saber onde é que está cada um deles e o que eles estão fazendo. Leva essa galera, por exemplo, para fazer um desfile de 7 de setembro, com um monte de gente passando no meio da rua, e perigos que podem acontecer, os pais às vezes não vão junto. Aí você tem que ir lá e o diretor é responsável por olhar esses 25 saber onde eles estão? Nunca, ele não tem como fazer. O que vai acontecer? Eu preciso que o sistema de unidade esteja funcionando corretamente, para que daí o diretor diga, vem cá, conselheiro, você que está cuidando. Conselheiro, você tem que saber, numa saída ou dentro do clube, aonde está cada um dos seus bravadores. Sabe, queridos, quando eu estou num clube e o adolescente está correndo, está fazendo uma coisa errada, o diretor jamais deveria ir e ter que falar com o desbravador. Sabia disso? Ele teria que chegar no conselheiro e dizer, meu amigo, por que o fulano está correndo? Não, que não sei o que lá. E às vezes o conselheiro está sentado, conversando, olhando para o lado, e não sabe o que está acontecendo. E o diretor, o instrutor, o capelão tem que ir lá, correr atrás e resolver o problema. Não, queridos, é o papel do conselheiro. Ele tem que estar lá, ele tem que estar apoiando. Mas estamos em formação. E quantas vezes eu vejo na formação do clube os conselheiros tudo fora? Tudo pingando fora, assim, que não, eu já sou conselheiro, eu não participo disso. Por quê? Qual motivo, razão, circunstância você teria para não se formar e não estar dando exemplo ali para o seu desbravador? Porque eu já passei por essa fase. Exatamente, por você ter passado, agora está na hora de você, pelo exemplo, que é uma coisa que a gente viu lá no começo, explicar para o seu desbravador que é isso que ele tem que fazer. Agora, se o conselheiro não entra em forma, não respeita as outras coisas, por que o desbravador tem que respeitar? Uma das coisas que eu mais tenho dificuldade nos meus clubes é que às vezes eu vou fazer meditação como pastor e eu tenho que pedir para a diretoria ficar em silêncio. Eles estão conversando enquanto eu estou explicando a palavra de Deus. Eu não estou nem fazendo a brincadeira. Estou explicando a palavra de Deus. Aí eles estão ali. Eles estão, às vezes, se reunindo para resolver alguma coisa que precisa do clube naquela hora. Mas quando que é isso? Organização. É antes do clube. Ali eles têm que estar participando. Então, conselheiro, você que está me ouvindo agora, pensa nisso. Está começando o clube? Você é chamado para estar lá. Onde está o desbravador? Agora ele está numa instrução. Eu estou lá do lado do meu desbravador. Porque se o Joãozinho começar a brigar com o Gabrielzinho, eu estou ali, chega, para com isso. Mas aí o instrutor está lá da frente, e o Joãozinho começa a brigar com o Gabrielzinho, o instrutor tem que parar tudo, a explicação da facilidade dele, e lá no Joãozinho separar a briga. Por quê? Porque o conselheiro está conversando com o amigo dele, porque agora não é a minha hora, é a instrução. Não tem nada a ver com isso. Esse, queridos, são os principais problemas dentro do clube. Falta o conselheiro entender que o trabalho dele é cuidar dos jogadores. É responsabilidade dele. Isso é muito forte, isso é muito importante. Então, assuma esse papel. Cuide do nosso gravador. Sem esse planejamento, sem essa real questão, o clube fica totalmente desorganizado. E daí sobrecarrega algumas áreas que ele não consegue fazer o trabalho dele porque está fazendo o papel que o conselheiro e a conselheira devia estar fazendo. Tá? Queridos, para finalizar aqui, que meu tempo já se estoura, tá? Eu vou trabalhar um pouquinho só a questão do programa do clube. Isso aqui é muito fundamental, é a maior parte do manual. Ele gasta aqui quase 100 páginas para falar de programa do clube, tá bom? Mas eu não vou entrar em todos os assuntos com você, eu só quero que você pense nisso. Um clube bem estruturado, ele tem classes regulares que funcionam, especialidades, que já estão dentro das classes. Se você tem classes regulares que estão funcionando, eles já estão fazendo especialidades, né? Só que fazer uma classe, ele tem que estar fazendo especialidades. Mas claro que tem as extras ainda. Tem que ter cantinho da unidade, porque é ali que o conselheiro cria o ambiente com os observadores, com a comunidade, ele cria a identidade da unidade, ele cria o respeito, ele cria aquele momento. Então, isso precisa muito ter para que o conselheiro desenvolva o papel dele. Tem que ter a ordem unida. A ordem unida é fundamental e ele vai trabalhar ali todo o manual, daí traz o seu manual de ordem unida. Você que não conhece muito de ordem unida, né? Participou dos cursos, mas às vezes fica todo perdido. Vai lá no manual, tá tudinho, ó. Movimentos a pé firme, movimentos de marcha, todo bem explicadinho. Leia com calma, pratique em casa, porque a ordem unida, queridos, lembre-se, não é punição. A ordem unida é construção de autocontrole, construção de disciplina.
Isso é fundamental. Fundamental para dentro do nosso clube. Por isso, nem todos vão saber dar uma boa ordem unida, mas você precisa ter um bom instrutor no seu clube que dê uma boa voz de comando, uma boa orientação, para que os seus desbravadores saibam fazer isso. Então, aprenda um pouco sobre ordem unida, tá? Isso é muito importante. Você não sabe, você não pratica, você tem que estar lá. Você é conselheiro, você diretor, capelão, participe com eles. Entre numa unidade, entra lá atrás, cuida deles, ampara. Eles dizem, nossa, que legal, meu conselheiro sempre está aqui comigo. Eu vou estar fazendo junto com ele. Isso é fundamental. Aí nós temos o civismo, que é fundamental para o nosso respeito, para desenvolver respeito pelo nossos emblemas nacionais também. Atividades espirituais são fundamentais, o nosso pilar, nós já conversamos sobre isso. Atividades comunitárias, claro, isso aí tudo já entra no planejamento oficial, que o diretor vai colocando, ó, nesse ano nós vamos fazer isso, o ranking já vai te colocar algumas coisas que tem que fazer, então ó, você tem que participar disso, você tem que visitar tal lugar, você tem que cuidar disso. E aqui vem um ponto importante, as atividades campestres também. Eu achei interessante, falando aqui sobre as atividades campestres, eu toco nesse assunto bem importante. O manual diz o seguinte sobre a definição de acampamento, tá? Para você entender. Tem várias definições. Tem o chamado bivac, o acantonamento e as outras coisas que a gente pode fazer, noite do pijama também que ele coloca, né? Mas eu gostei do que ele falou sobre acampamento. Olha a definição de acampamento segundo o manual. Logo, para os bravadores, acampamento é um local, um programa com atividades e características específicas, tais como ambiente rural e silvestre, campestre, fora da influência urbana. Tem um acampamento, você precisa ter isso, tá? Se não, é acantonamento, é outra coisa. Você precisa de acampamento dentro do clube. Lá, você vai aprender e obter o máximo de conforto com o mínimo de materiais industrializados. Olha que interessante. Eu achei interessante isso aqui. O máximo de conforto com o mínimo de materiais industrializados e mesmo naturais. Ou seja, também acampamento não é para você só catar o menino e falar, agora sai dormir no chão, no barro, sem nada. Não, peraí. Tem que ter o máximo de conforto com o mínimo de material. Ou seja, legal, você quer fazer um abrigo? Vamos fazer ele bem legalzinho, uma palha bonitinha, tal, fazer uma cama bem legal. Claro, não vai ter o conforto da sua casa e tudo mais. Mas é interessante você trabalhar esse equilíbrio. Uma outra coisa muito importante. Um acampamento é onde se alcança maior contato com Deus Salvador. De onde o desbravador volta para sua rotina com fé no Salvador renovado. Queridos, se eu tenho um acampamento e eu não tenho uma boa aplicação espiritual nesse acampamento, não valeu de nada. Preciso de um acampamento que ele use a natureza, a palavra de Deus e o livro da natureza para ensinar esse desbravador a voltar para casa com sua fé renovada. Se eu não levo meu desbravador para ter um encontro com Deus no acampamento, você pode dizer, infelizmente, você vai dizer, olha, infelizmente meu acampamento não atingiu o objetivo dele. Ah, mas ele aprendeu a fazer uma fogueira. Legal, muito bom, muito bacana. Ele aprendeu, mas ele teve um contato com Deus? Não. Então, não valeu. Porque aprender fogueira, queridos, aprender tudo isso é muito legal, muito bom. Mas lembre-se, se a gente não cria esses momentos com eles, através das atividades campestres e do acampamento, a gente está falhando em produzir um bom acampamento. Ele diz bem claro aqui embaixo, né? Sem essas características básicas, não há acampamento. Assim, além de um local para outros, acampamento significa programa missionário. Estes vão direto ao plano do acampamento. Olha que interessante. O manual está dizendo para a gente que o acampamento é um programa missionário. Viu que legal? Aqui ele fala aqui sobre a questão da cerimônia de encerramento. Eu vou pular essa parte aqui que a gente já está atrasado. Aqui também tem a questão do campuri. Eu vejo muita gente falando do por que ter campuri? Para que ter essas coisas? Não precisa disso, a pessoa vem para campuri. O manual fala sobre isso, sobre a importância do campuri, para que ele serve, como ele é um objetivo grande de evangelismo para nossos doadores e como também é um lugar de celebração. Mas depois você dá uma olhadinha lá nesse ponto, tá? O último ponto que eu vou trabalhar com vocês é o clube da comunidade. Eu encerro aqui, mais 2 minutinhos só. Ele trabalha aqui numa página 5 do manual. Eu gostei muito desse ponto, porque ele diz que quando o jovem ele deixa de olhar para dentro de si e começa a ajudar o próximo, ele começa a descobrir um novo mundo. É interessante, o manual diz isso. E quando ele começa a trabalhar cuidando das pessoas, ele descobre um novo mundo.
E todos aqueles problemas que ele tem, às vezes um jovem que é ansioso, preocupado, cheio de problema, ele começa a desenvolver cada vez mais. Sabe, queridos, lembra que nós falamos sobre o adolescente, os problemas que ele tem? Eu percebi uma vez isso. Tinha um adolescente que ele, nossa, complicadíssimo, só atrapalhava, era difícil de lidar com ele. No momento que eu cheguei para ele e falei assim, amigão, eu tenho um trabalho para você, você vai cuidar dessa área aqui para mim. Uma coisa simples, mas eu botei responsabilidade sobre ele. Mas mudou. Aquele que era o ruim e tudo mais, virou um líder, começou a ajudar, começou a, não, eu cuido dessa parte aí, isso aqui comigo. O que ele precisava era se desvencilhar um pouco dos seus sentimentos egoístas e focar em ajudar o próximo. Os provadores, a gente cria oportunidades para isso. Cria ambientes na comunidade que ele vai ajudar, que ele vai ser uma pessoa útil dentro do clube, mas também dentro da sociedade. Clube que faz sentido, é clube que faz diferença. Que as pessoas olham e falam, nossa, que legal, o pessoal faz diferença aqui. E isso é tão forte, queridos. Eu lembro de uma vez que fui fazer uma missão no Rio de Janeiro, uma região lá bem perigosa. O pessoal entrar numa região assim comandada pelo tráfico certa vez, e o pessoal falou, mas vocês vão entrar lá? Eu disse, não, nós vamos, por quê? Todos, a gente era do Caleb, nem era dos bravos, não, mas vocês têm lenço? Sim, alguns nós temos. Então bota o lenço. Por quê? Porque quem entra aqui com o lenço, eles não mexem. Eles não fazem nada, mas olha, não, eles respeitam os amarelinhos. Eles respeitam os amarelinhos. Achei bem interessante. Lugar assim de não se respeita quase nada, um lugar bem difícil de lidar. Mas entrava com o lenço, fizemos nosso trabalho, não fomos incomodados, não tivemos problema nenhum com ninguém, foi bem tranquilo, porque o clube lá já tinha feito a parte dele, tinha mostrado que ele era útil para a sociedade. Isso é fundamental, tá, queridos? Finalizo aqui dizendo para vocês que o manual deixa para você alguns formulários já prontos, tá? Dá uma olhadinha nisso. Você que precisa de uma carta de recomendação para alguma coisa, modelo de ofício para conseguir ajuda, vá atrás, busque. Tem material para secretaria, para ficha de cadastro, pessoal de tutoraria, tem várias coisas ali fundamentais que estão só prontas, só você pegar e usar para você. Finalizo com o jeito que eu comecei. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Utilize dos conhecimentos que Deus mostrou. Utilize no manual que tem aqui para você e você vai muito, muito, muito longe. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha sido os principais pontos do manual para vocês. Ok?